Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma manhã de estudos. Vou pedir para a Vitória fazer a prece inicial e que essa prece, de uma certa maneira, seja enviado para todos aqueles necessitados que passam por momentos difíceis, né, de tribulações, de provas e expiações. Pode ir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos passar para a leitura do livro Fonte Viva. A lição é a de número 179. Reparemos nossas mãos. Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhes as suas mãos. João, capítulo 20, versículo 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas amanhã igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhe as suas mãos. Esse é a parte bíblica, a parte evangélica, da onde Emmanuel pega para trabalhar essa lição. Ela está em João, versículo 20, capítulo 20, versículo 20. É importante citar que esse capítulo 20 de João, ele trata do retorno do Cristo pós-morte, né? Pós-desencarne dele, que foi quando ele retornou e esteve entre Maria Madalena, esteve entre os discípulos, principalmente, né? É importante a gente estudar toda essa parte evangélica da vida de Jesus para a gente enaltecer, inclusive, todo o lado espiritual que esteve envolvido neste acontecimento.
Para nós, da doutrina espírita, Jesus não ressuscitou. Jesus, ele não se tomou do mesmo corpo para aparecer. E sim, foi o perispírito de Jesus plasmado ao ponto de ser tocado quando ele retornou para ter a chamada aos discípulos, aos apóstolos, que estavam todos desanimados, todos desmotivados, ao ponto de não seguir com o cristianismo. E aí Jesus, ele teve que aparecer dentre estes em perispírito, o corpo do espírito, para que pudesse dar uma motivação e o gatilho necessário para a continuidade do cristianismo, que está até hoje e só vai cada vez mais aumentar. Esse é o principal foco de todo o processo. E aí, aqui no versículo 20, ele trata desse momento em que ele está entre os discípulos, e que ele, de um certo modo, ele mostra as mãos para os discípulos, ao ponto de, né, falar, ó, eu estou aqui e estamos firmes a trabalhar. Essa passagem não é nem mesmo a que envolve Tomé. Tomé é um pouquinho mais para frente, apesar que no capítulo 20 ele vem mencionar Tomé, porque na primeira aparição do Cristo, né, no retorno do Cristo, Tomé não estava entre os apóstolos que ali estavam. E aí, quando chegou a notícia a Tomé fala, não, vocês, né, vamos falar o termo normalmente que se utiliza no dia a dia aí, humano. Vocês estão blefando. Não acredito. Enfim, que aí sim, depois, Cristo o chamando a atenção, Tomé, né? Precisa, né? Precisa mais do que ver, né? Precisa tocar para crer ainda, né? Então, e aí foi até que Tomé chegou a tocar a chaga do Cristo, né? Para ver que, ó, nossa, é o Senhor mesmo. Como a humanidade ainda tantas vezes se assemelha a Tomés, né? Acredito no Cristo, mas preciso ver as obras, né? E as obras de forma física mesmo, porque senão não passa despercebido. É importante nós salientar nessa lição também, porque, vamos lá, a gente tem que conversar de tudo. Que quando fala reparemos nossas mãos, né, e tudo mais, parece que a gente cai num ponto aqui no mundo material meio sem inclusão social. Porque nós temos irmãos que nasceram, né, sem as mãos. Então, como uma lição dessa vai ser reverberada para esses irmãos? É sempre importante lembrar também que todas as lições não estão baseadas no literal, e sim na moral. Então, quando se fala das mãos, é importante falar que até os nossos irmãos que possuem deficiências, que estão deficientes nesta encarnação, não o são para todo e sempre, porque espiritualmente falando, ele as possui. Então, essa lição, ela pega como foco principal o que nós realizamos enquanto apóstolos, enquanto confidentes, enquanto fervorosos ao Cristo, dentro do cristianismo. Então, Cristo, quando ele apareceu para os apóstolos e mostrou que ali ainda estava e que as mãos em obras estavam a todo vapor, aí sim deu prosseguimento ao cristianismo. Emmanuel começa da seguinte maneira, e gente, se vocês quiserem falar, abrem o microfone, fiquem à vontade. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes
destacadamente as mãos. E aí, as mãos foi um dos lugares na onde ele esteve preso à cruz, né? Então, era uma mão, perispiritualmente falando, que precisava apresentar para os seus ferida. Mas ele, por si só, já não estava ferido mais. Mas ele, para se apresentar, ele tinha a necessidade disso. Porque os apóstolos, um tanto quanto, eram muito embrutecidos ainda. Olha, se assemelha muito com a humanidade, que ainda é muito embrutecida. É muito ainda carente de, talvez, uma sensibilidade, uma sutileza, ao ponto que nós ainda estamos, e aí quando eu falo nós, a humanidade, estamos muito mais engatilhados ao contra-ataque do que ao perdão. Nós somos muito mais engatilhados a isso. Nós somos entre aspas, um instrumento armado, pronto para agir. Por isso da vigilância constante que nós devemos ter. Quando nós falamos da história do Cristo e de sua pregação e do seu trabalho, nos seus 3 anos, principalmente, até a sua crucificação, nós vemos um trabalho muito árduo dele, com muita sutileza, com muita sensibilidade, por vezes com poucas palavras, mas com um trabalho imenso, principalmente para manter os discípulos firmes e em pé, ao ponto deles não perderem a fé, ao ponto para eles crerem mais, né? Então, nós vemos um Cristo a todo momento trabalhando nesse sentido. E ele continua trabalhando por nós aqui. Então, quando nós vemos assim, que perispiritualmente, quando ele retorna, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, isso aí é um pensamento meu. Cristo poderia simplesmente ter desencarnado e ter retornado ao seu posto, espiritualmente falando. Mas olha, talvez depois do desencarne, ele reparou que os negócios não estavam indo bem. Falou, eu vou ter que voltar. Porque o Cristo, na encarnação dele, já tinha prometido o Consolador. Então, ele já tinha dado por certo que chegasse a desencarnação dele, aguardássemos o Consolador. Se a gente parar para pensar bem, esse retorno dele após 3 dias foi que, olha, após 3 dias, na minha concepção, ele estava observando. Ele falou, não, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Porque não está rolando. O melindre está existindo e o cristianismo ele tem que se perpetuar. E aí ele retorna. Ele retorna para mostrar o caminho, a verdade e a vida de novo para os seus, para que continuasse a missão. E deu certo. Deu certo porque nós estamos 2.000 anos pós-Cristo aí, e o cristianismo, mesmo que não na sua totalidade, mesmo por porcentagem da população, mas ele continua vivo. E por aqueles que não o seguem, o conhecem. Então, reverbera o cristianismo pelo mundo. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, quer dizer, aquela mesma mão ferida, que havia restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Sacrifício este que nós temos que, de um certo modo, nos esforçarmos para fazer também.
Saindo do literal. Por quê? Minha mão tem que ter chagas? Olha, a mão é apenas o literal. Mas e o nosso esforço espiritual? Nosso esforço espiritual dentro de uma luta incessante, dentro de um trabalho árduo dentro do cristianismo, dentro da caridade, do amor, da bondade, dentro da renúncia, da vigilância e oração. Como que estão, entre aspas, as nossas mãos espirituais dentro de todo esse processo aí? Estou esforçando bastante? Estou renunciando ao ponto de favorecer o meu próximo? Como estou? Jesus veio mostrar as mãos, mesmo que judiadas, mas firmes, trabalhando. Aqui ele pega a vertente literal da cura que ele fez dos cegos, dos paralíticos, daqueles que necessitavam de um afago por causa da enfermidade. Aqui mostra isso. Que isso era próprio, até mesmo, do seu próprio campo magnético, da sua condição espiritual, ao ponto da sua fé, e utilizando-se da fé do próximo, pudesse fazer aquela cura. Mas não teve uma lição pós estas curas e pós estes milagres que não teve uma explicação racional, ao ponto de curar pessoas que já vinham desde nascença com alguma enfermidade ou algo do tipo e pedir para elas não pecar mais. Sendo que, em que ponto pecaram? Veio de nascença. Mais um exemplo da continuidade do Espírito dentre tantas encarnações. Olha, Jesus deixou bem claro, em todos os momentos, que não dá para se ter a crença em Deus, sendo bom e justo, se nós não passarmos pelas crivas das encarnações. Não há como. Só que as nossas mãos, essas mesmas espirituais, elas têm que estar sempre prontas a servirem. Tem uma passagem do Cortella em que ele fala de Deus. E aí, ele cita assim: muitos dos cristãos falam que Deus é bom e justo. Ele levanta essa dogmática. E aí ele completa: Deus é bom porque deixa você plantar o que você quiser. Mas Deus é justo, que você só vai colher o que você planta. Então, é bem doutrina espírita dentro do cristianismo todo esse processo. E aí, como que se faz isso numa encarnação só? Não há como. Não há como. Porque muitas vezes a gente pode passar por uma encarnação ileso pelo que nós plantamos. Mas olha, a continuidade ela é certa. E continuaremos, sim, expurgando, colhendo o que plantamos, o que semeamos. Traspassadas pelos cravos da cruz, e aí está falando do literal mesmo, os cravos da cruz, o que pregou Cristo naquela cruz dolorida, dolorosa. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. Mesmo trabalhado com intermédio direto de Deus, Jesus foi crucificado. E se renunciou a isso. Porque Jesus fizesse assim, tinha sumido. Não necessitaria passar pela dor de uma cruz.
Como Jesus se isolou algumas vezes. Inclusive 40 dias. Então ele poderia simplesmente, não. Ele poderia simplesmente, inclusive, ter escolhido não passar por dor. Mas Jesus, filho de Deus e filho do homem, passou pelas dores por nós, como exemplo e testemunho, e renunciou. Pilatos havia dado a chance de Jesus, entre aspas, se abster de tudo que havia passado e testemunhado, para não ser crucificado. Pilatos, inclusive, direcionou ao povo que eu não vejo, Pilatos disse isso, eu não vejo nenhum crime ao ponto deste homem ser condenado. Só que Jesus não voltou atrás. Jesus não voltou. Não renunciou neste momento a Deus. O que falou, o que testemunhou, o que praticou, validava. E aí, pela falta de popularidade que havia ocorrido durante a sua estada na Terra, preferiram Jesus do que a Barrabás. Nós não estamos numa sociedade ultimamente que prefere Barrabás do que Jesus? Nos atentemos a isso. Nos atentemos porque tem que ter muita vigilância e oração para mantermos firmes no propósito divino. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charroá do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. Vamos passar pelo... E aí nós temos opções, né? Nós vamos passar pela Terra em encarnações num planeta de provas e expiações, segundo grau evolutivo de planetas na hierarquia espiritual. E aí tá. Nós vamos passar pelas dores, pelas tribulações, e aí é uma escolha nossa. Dores, tribulações, resgates, sofrendo e fazendo mal ou procurando ajudar? Nós temos escolha. Porque nós sabemos que pelas provas e expiações nós vamos passar por tribulação mesmo. Uns um pouco menos, outros um pouco mais, mas nós sabemos que isso vai rolar. Porque se nós não somos missionários, nós estamos nesse grupo que vai passar por algumas provas aí e por algumas expiações, algumas ações impostas a nós para a gente recolher o pretérito, né? Então, mas aí, como que eu faço isso? Eu vou passar dentro da revolta ou eu vou passar dentro do auxílio ao próximo, do auxílio do bem? Isso é nosso. Isso fica por cargo da gente. Nós temos o livre-arbítrio. É como diz Emmanuel a Chico no avião. Chico, em desespero pelas turbulências, começa desesperadamente a achar que vai desencarnar pela queda do avião. E Emmanuel, o espírito protetor, o anjo da guarda do Chico, fala: o que você está aprontando, né? O avião vai cair, vai todo mundo morrer e tal. Mas você tem escolha. Você vai ficar no desespero ou você vai manter o equilíbrio para passar para o pessoal? Nós temos escolha. Se o avião vai cair, o que cabe a mim ali naquele momento? Eu vou me desesperar ou eu vou procurar manter o máximo de equilíbrio?
Nós estamos falando de Chico Xavier. Agora imaginemos nós, né? Imaginemos nós. Eu falo sem titubear. Vai ser difícil me convencer a manter equilíbrio dentro do avião num problema desse, tá? Vai ser difícil. Por isso a necessidade das intuições mais nobres ao nosso lado. Nos momentos do desespero, nos momentos que nós estivermos mais no fundo do poço, nós ainda temos escolhas de como que nós nos comportaremos naquele período. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. Estamos falando do planeta Terra agora. E aí, Emmanuel, ele vem elencando que o coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. As realizações que nós podemos fazer. O termo utilizado mão de obra ou mãos em obras, né? Ele nos direciona muito para essa questão. O que nós, com nossas mãos, e eu volto a falar, principalmente as espirituais, o que nós estamos engajados em estar realizando? É uma pergunta que a gente faz para nós mesmos, né? Para mim mesmo, né? O quanto eu estou disponível e engajado para colaborar com a senda cristã, com a seara cristã, né? Como o próprio Cristo disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, é porque faltam essas mãos espirituais, ávidas e corajosas para servir. É nesse sentido que Jesus veio nos passar. Está faltando. E a seara é grande. Trabalho não faltará, mesmo se todos os espíritos trabalharem. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Aí está falando do material. Em toda parte, agita-se a vida humana. Vida humana. Então, aqui, pelas mãos que comandam e obedecem. Ou seja, hierarquicamente falando, seja numa instituição, empresa, enfim, sempre tem as hierarquias, né? E, de um certo modo, empregados têm que trabalhar para produzir, para que os gerentes, os chefes, os proprietários, os donos, tenham que, por sua parte também, dentro do seu protagonismo, fazer alguma ação também com as suas próprias mãos, para que a empresa, por exemplo, ela dê lucros, né? Esse é o intuito de uma empresa, né? De um setor lucrativo. Dê lucros, porque a partir do momento que não dá, alguma parte dessa engrenagem, desse mecanismo, não está trabalhando direito, né? Seja ele qual for, seja até no cliente final, não está atendendo alguma coisa aqui. E aí, espiritualmente falando, como que funciona, né? Como nós nos comportamos perante a tudo isso? Como que funciona tudo isso, né? Vamos supor que nós melindremos bastante, supor não é suposição, né? Na verdade, o melindre, ele vem nos acompanhando, né, a humanidade há algum tempo já. Mas vamos materializar isso que nós estamos falando. Jesus é o mestre. Ele nos mostrou o caminho como que se faz para ter uma vida produtiva em espírito. Quanto que nós estamos buscando esse lucro espiritual aí? Lucro espiritual. Quanto que nós estamos engajando nisso realmente? Estou falando muito engajamento porque requer a renúncia e, sim, entrar de corpo e espírito e alma com tudo dentro dos trabalhos. Não tem outra. Mesmo que, muitas das vezes, vá contra ao que nós humanamente pensamos.
E aí é um item que eu tenho falado nas outras reuniões também. Como que eu vou auxiliar um irmão que eu não simpatizo? Olha, vai ter que burilar, vai ter que simpatizar, vai ter que renunciar. Não há como. Se nós voltarmos a Cristo e vermos todas as suas passagens, inclusive hoje, na lição da reunião presencial lá de manhãzinha, a lição ela me direcionou para um tipo de pensamento que era muito interessante. Assim, para mim, a princípio, e eu externei ele. Quando fariseus, principalmente, corriam atrás da mulher que eles a consideraram adúltera, Cristo estava neste momento, nessa correria toda, desenhando na terra. Ele estava desenhando. Ele viu toda essa correria. Olha, se vocês verem uma correria pro lado de vocês, vocês vão sair correndo? Vocês saem correndo? Se vocês verem uma correria mesmo, ó. Nossa, parece que tá vindo uma bagunça ali. O que é aquilo? Você sai correndo? Jesus estava desenhando e assim se pôs desenhando ainda. Quando a mulher chega e fica por detrás dele e que ele olha a sua fronte, que existiam vários homens querendo apedrejá-la, ele pergunta, mas o que esta mulher fez? Ah, ela é uma adúltera. Ela é isso, ela é aquilo. Nós precisamos seguir a lei de Moisés. Nós temos que apedrejá-la. E aí Jesus simplesmente, poucas palavras, porque eles indagaram, né? O que nós devemos fazer, né? Nós estamos seguindo a lei, seguem a lei de Talião, né? E aí ele fala assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus fez? Se pôs a olhar para baixo novamente e desenhar. Olha, parem para pensar na magnitude que é um ensinamento desse. E a grandeza de um espírito deste. É uma grandeza, a gente já sabe, a gente já conhece, já. Mas, olha, e aí? Como que magneticamente? Porque pode ser que de muitos ali tenham pesado a consciência, mas talvez de outros não tanto. Mas magneticamente ali já se ficaram. Nossa, não tem como. Não tem como atirar a pedra nessa mulher. Porque, de um certo modo, somos sujos. E não há como fazer isso. E ainda, na mesma lição, Cristo se volta a essa mulher e dá um direcionamento para ela também. Então, se nós pegarmos todas as lições do Cristo e suas, talvez, meia dúzia de palavras, é muito mais do que um best-seller no mundo nosso atual. Precisamos nos atentar plenamente na vida, nas palavras e de todo o testemunho do Cristo. É essencial todo este processo para nós crescermos. E nós, como nos comportaremos a isso? Olha, tomemos cuidado para não ficarmos da parte do que vai fazer mal ao próximo. Tomemos bastante cuidado com relação a isso.
é as mãos que dirigem, né? É as mãos que constroem, é as mãos que semeiam, são as mãos que afagam, são as mãos que ajudam, são as mãos que ensinam, mas também tem as mãos que matam, as mãos que ferem, as mãos que apedrejam, as mãos que batem, que incendeiam e as mãos que amaldiçoam. Tá vendo essas mãos como ela é espiritual? Porque o que amaldiçoa principalmente são as palavras. O que as mãos que ferem muitas das vezes são as palavras também. Essas mãos aqui utilizada por Emmanuel de uma maneira humana, ela é espiritual e aí ela remete a todo o trabalho de todo o nosso espírito. Emmanuel, esse livro aqui é de 1956. Emmanuel, e aí que vai. Nossa, já parece tão atual. Nossa, parece atual, sabe por quê? Ah, porque Emmanuel escreveu para nós nessa época. Não, é porque nós não evoluímos tanto. Porque ele escreveu para a condição espiritual da época. Quando nós nos reportamos que parece, nossa, há 1000 anos atrás, parece que a gente fazia as mesmas coisas que faz hoje. Opa, então a evolução está lenta. A evolução está lenta. Quando ainda falamos de guerra, aí nós vemos o verdadeiro termômetro da evolução. Nossa, estão guerreando como se fosse da Idade Média. Mudou-se as armas. Mas não estamos evoluindo? Estamos. Mas a humanidade por si todo está um pouco lento. Alguns indivíduos, alguns espíritos evoluem muito. Outros mediano, outros quase parado. Repare que, por exemplo, a Idade Média ela se pôs após a vinda do Cristo. E olha o tanto coisa que aconteceu. Isso a gente nem costuma, a gente não vai nem chamar a atenção de um estudo desse nosso aqui a respeito da Inquisição que ocorreu dentro de uma própria igreja que segue Cristo. E olha, mesmo que não exista aquela Inquisição de maneira prática, mas ainda existe a Inquisição moral dentro dos cristãos, dentro de templos religiosos. Precisa mudar. Precisamos renunciar a muitos itens aí. Temos que deixar raivas, ódios, cóleras se irem por ralos e procurar buscar o que é mais alto e mais sublime. E aí não se faz isso se não for por esforço. Não se faz isso. Então, a mão que afaga é a mesma mão que bate. E aí, qual que escolha faremos? A mão que motiva a vida é a mão que engatilha a morte também. Qual escolha faremos? Isso aqui é pensamento que nós temos que ter todo dia, toda hora, todo minuto. O amanhecer do novo dia, em que nós pegamos na nossa cama e levantamos, que é mais uma oportunidade que foi nos dado para fazer reparações, para crescermos espiritualmente, para reverberarmos amor e bondade, é motivo de raciocínio nosso minuto a minuto. O que eu posso fazer de especial? Especial? Não deveria ser mais do que um compromisso.
Como que ainda falamos, nossa, aquela pessoa, ela é tão boa, e ela é boa mesmo, porque ela se expurgou de todos os males que poderia ser possível, e que em grande parte das vezes está trabalhando junto com Cristo. Sendo que isso é um compromisso nosso firmado. Essa melhoria, ela tem que ocorrer. Ela tem que ocorrer. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. É disso que nós estamos falando, da vida espiritual. Exterioriza a vida espiritual. Eu estou na carne. Eu estou na ferramenta que Deus me confiou para que nessa encarnação eu possa realmente, os débitos, vou pagar. As oportunidades de auxiliar, assim também eu farei. Então, só que isso tudo se exterioriza ao espírito. Reflete, pois, e aí que tá. Porque tem hora que a pegada de Emmanuel, e a gente fica até muito motivado por conta disso dentro do estudo. Porque dá a impressão, sempre, que o Espiritismo nos cobra muito, e ele não nos cobra. Ele somente nos passa, através do Cristo, como procuramos e devemos nos comportar. E aí isso se torna um pouco pesado. Mas quando Emmanuel faz isso daqui, ó, reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Eu levanto, mais uma oportunidade foi nos dada aqui. E aí? O que eu vou fazer? Como vou me comportar? Eu estou para ajudar ou eu estou para arrebentar? A Mirella, muitas vezes, ela me chama a atenção e com razão. Porque tem dia que você está pronto para a guerra. Tem dia que ninguém pode te falar nada que você já sacode tudo. E que você está pronto para qualquer coisa ruim. Que você está torcendo para alguém enguiçar com você, para você retribuir. Não! Os mecanismos não são assim, não. Nós somos apóstolos de Jesus pela eternidade. Comportemos minimamente como Jesus se comportou. E aí, quando Emmanuel ele vem te indagar isso, reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides, e esse aqui é o último parágrafo. Não ouvides que, além da morte, aí que está a questão espiritual, gente. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, olha como eles tratam a morte e a desencarnação. Interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada umas bênçãos ou as lições de vida de acordo com as próprias obras. Emmanuel foi sutil aqui, tá? Arrecada as bênçãos e ele citou as lições de vida. Nas lições de vida tá tudo embutido aí. Até os males que viemos a fazer. E mais, até o bem que deixamos de realizar. De acordo com as próprias obras. Uma lição que, olha, a princípio, não vou mentir, falei, perto das outras lições, né, reparemos nossas mãos. E aí, se reparemos nossas mãos, a gente
pode tratar de duas maneiras. Para nós repararmos de reparar mesmo, e para nós repararmos para consertar. Nós precisamos nos atentar a esses dois níveis aí. Vamos reparar nossas mãos e ver o que está sendo feito? E se for necessário, vamos repará-las? Ou seja, vamos consertá-las para trabalhar direito? Essa mão é a mão do Espírito. É a mão do Espírito vivo. Toda a realidade é a do Espírito, né? Marine gostava muito dessas partes, né? Tem alguns pontos muito ligados ali, né? O Theoríptes, né? Uns pontos que muito chamavam a atenção dele. E uma dessas é a realidade do Espírito. O nosso corpo reflete o que o nosso Espírito está. Está porque nós não somos engessados, né? Nós evoluiremos. Então, nos atentemos a isso. A lição do próximo domingo é a última do Fonte Viva. Eu comecei a gravar no YouTube a partir da 140. Mas nós estudamos esse livro, né, do início ao fim. E aí, é importante salientar que esse livro foi um presente do Theoríptes para mim. Ele me passou na época e falou, ó, faz o estudo dele. Falei, nossa, perfeito, né? E estamos encerrando. Semana que vem, 180, Natal. E nós daremos continuidade com os nossos estudos da mesma maneira. E aí, conforme a gente já veio até conversando, e até foi uma ideia minha, e vocês, de um certo modo, também compraram essas ideias, né? Eu vou continuar, vamos continuar fazendo o estudo de um dos livros dessa sementeira de Emmanuel aqui, né? Que vai ser o Vinha de Luz. Inclusive, antigamente eu tinha um livro desse, na verdade, meu pai e minha mãe tinham. E até então eu peguei vários livros que estavam na casa do meu pai e trouxe para mim aqui. Mas o Vinha de Luz eu não havia encontrado. Talvez presenteou alguém, alguma coisa do tipo. Mas já o adquiri também, para nós prosseguirmos o nosso estudo. Vinha de Luz é um livro muito bom também, de Emmanuel, e é legal que, tipo assim, cada livro desse, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, todos esses desse material de Emmanuel junto com Chico, eles têm essas lições que pegam esse conteúdo bíblico, mas eles têm uma pegada diferente para cada livro. É isso que é interessante. Ele não se torna uniforme, e isso vai ser sentido no decorrer dos nossos estudos. Só que eu acho essencial também a gente fazer a obra de Kardec, pegar obras que veio da codificação da doutrina. Então, um domingo nós o faremos Vinha de Luz, e o outro domingo, eu acho que é muito importante nós começarmos do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Allan Kardec, de 1857, e é essencial a gente fazer um estudo, e a gente vai fazer um estudo do começo mesmo. A gente vai pegar os prefácios, introduções e tudo, até chegar à primeira pergunta, o que é Deus? A gente vai fazer completão. Então vai ser vamos dizer assim, né? Um domingo, de um lado mais moralizado, e um outro domingo de um lado mais filosófico e científico. E assim nós vamos prosseguir, né? Dentro dos nossos estudos. Gente, depois dessa falada toda aí, fiquem à vontade para nós falarmos sobre a lição de hoje. Reparemos nossas mãos. Rangel, reparemos nossas mãos, eu fiquei pensando na lição inteira. As mãos é a simbologia de ações, né? E esse trecho aqui, assim, resume, é a síntese de tudo. O coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam, né? Sim. E eu fiquei pensando também, né? As mãos, né? As extremidades, né? As mãos, elas servem para o passe magnético, é uma fonte de energia, né? É uma fonte de energia. Então, simbolicamente, é isso daí.
E agora, sobre esses estudos que você está falando, é muito importante. Eu, quando comecei a fazer o estudo, até foi lá na Estrada de Damasco mesmo, o Osmar já fazia o estudo do Livro dos Espíritos, mas já estava na metade, né? Mas depois eu resolvi fazer o estudo, assim, por conta própria, iniciando lá na introdução, né? Sim, E realmente, Rangel, é esclarecedor para quem está iniciando na doutrina espírita e que não entende o processo, como que se deu, como que Allan Kardec iniciou essa obra, é muito esclarecedor, sim, né? é importante isso. Assim, eu estou totalmente de acordo, apoiada. A sua ideia foi genial. É o que, na verdade, de um certo modo, eu queria talvez fazer um estudo no dia de semana à noite, mas devido a trabalho e tudo mais, pelo menos por enquanto, ainda fica um tanto quanto difícil. Mas eu acho que nos dias de domingo, que de um certo modo a gente já utiliza a ferramenta mesmo, né? É o que nos salvou na época forte da pandemia, né? Da quarentena e tudo. E de um certo modo a gente dá prosseguimento e por vários itens também, né? Até muita gente que não conseguia ir de forma presencial consegue acompanhar via online. Claro que o contato físico ele é primordial, mas utilizar essa instrumentalização, né, que nos foi proporcionada também é essencial também, tanto que grandes, né, e eu estou falando grandes mesmo, os oradores dentro da própria doutrina ou até mesmo de outras religiões utilizam-se desse recurso ainda, né? Você pega um estudo de Haroldo Dutra aí, tá online, né? Você vê mesmo até Divaldo Pereira Franco utilizando muito recurso tecnológico, né, para esse tal fim, né? E eu acho que utilizar a tecnologia nesse sentido é bom, e eu acho que nessa pegada que nós temos de domingo, porque o que eu aprendi no decorrer do tempo? Desde os primórdios, desde criança, né? E principalmente na mocidade. E aí vamos lá, eu vou elencar algumas histórias e vou pedir a licença do Fabiano. Mas nós passamos pela mocidade lá dos anos 90, né, Fabiano? Final de ano 80, anos 90. E aí eu particularmente, como eu morava dentro do Miranda, minha mãe e meu pai eram zelador lá da escola, eu comecei mesmo a evangelização e até um primeiro ano de mocidade no Luz e Amor. Então, eu era daquela família espírita que eu necessariamente, na época de evangelização e até mesmo no começo da mocidade, eu não frequentava a estrada de Damasco, frequentava em reuniões à noite, quando meu pai e minha mãe ia e tudo mais, mas como era mais perto, domingo de manhã principalmente, eu ia no Luz e Amor, que ficava em frente ao DER. Aí depois passou para Prudente, para Álvaro Abranches. E aí, quando eu realmente me pus a ir na mocidade, era o Marquinho, irmão do Fabiano, que era o presidente. Isso está bem latente na minha mente. Quando eu falei, não, pai e mãe, eu não quero, eu quero ir lá para a Estrada de Damasco também, eu quero participar lá. E fomos, né? Fui. E aí era o Marquinho. E aí, numa ordem de presidentes, né? Depois foi o Aires Tadeu, né? Lembra, né, Fabiano? O Tadeu, né? O famoso Tadeu. Tivemos o Ricardo também. O Ricardo. Não sei se você lembra do Ricardo. Lembra do Ricardo, Marquinhos? Lembra? O Fabiano, lembra, né? E o Fabiano. O Fabiano, ele foi presidente em 94. E eu vim a ser presidente em 95. E aí depois o Osmar ele assumiu. E uma coisa que no decorrer do tempo
eu pude ver nos estudos, né, presenciais, é que muitas das vezes, talvez a gente estudar mais de uma obra, talvez isso fique um pouco pegado. Então, vocês vejam bem, a gente tem toda uma lição e, e é legal a gente seguir parágrafo por parágrafo na intenção de ser mais explicativo, né? O que significa, de repente, cada item. E aí Rangel, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, eu enquanto, né? A gente fala presidente, mas é apenas alguém para nortear os estudos. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande. E olha que eu sou bem sistemático e metódico nesse negócio, eu procuro ser, pelo menos nos meus tempos. Mas no estudo espírita eu me perco um pouco no sentido que, porque tem hora que tem lição que transcende. Tem hora que tem muita coisa para conversar a respeito. E aí, muitas das vezes, você vai fazer um estudo do Livro dos Espíritos no final da reunião e tem que fazer correndo. Então, eu acho que, de repente, a gente tem essa pegada individual, né? Um domingo vinha de luz, e aí estudamos ele na plenitude. E um domingo, o Livro dos Espíritos, a princípio, decorrer do tempo, né? Que vai rolando, a gente vai também vendo. E também, na sua plenitude, isso pode nos auxiliar dentro do estudo. E aí nós vamos pegar a trindade, né? Da doutrina espírita, que é a filosofia, a ciência e a religião, que é um estudo moral, mas também um estudo de tudo que acontece, né? De tudo que acontece, como que surgiu tudo isso por Kardec. E essas perguntas, o que ele faz para os espíritos e que os espíritos retornam para ele, né? São mais de 1000 perguntas e o aprendizado é constante. Eu não costumo nem elencar que é 1019 perguntas. Não, é muito mais que isso, porque tem pergunta dentro de pergunta, né? Então, é muito mais do que isso. Então, eu acho que vamos render bastante aqui no aprendizado, né? O aprendizado. Todos aprendem e todos contribuem. Vamos para o encerramento. Marley, é você hoje? Hoje sou eu. De encerramento para nós, Marley? Sim. Então, mais um domingo, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que tivemos, desse encontro, dessas reflexões, agradecer pelas intuições, pelo aprendizado e por todas as bênçãos recebidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, revestido das luz do Cristo, das bênçãos do Pai maior que é Deus, e atento às intuições dos nossos amigos espirituais. Tenham um bom domingo, gente. Obrigado, viu, Marley? Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Carlos. Tamo junto. Tamo junto, gente. Um ótimo domingo, uma abençoada semana, e até domingo que vem, se Deus permitir.